Ok, de início aqui a gravação já. Então vamos lá, mãos à obra, né? Vou fazer uma coisinha aqui que vai facilitar na visão aí de vocês da aula, dos slides, né? Só que eu preciso, por favor, que quando alguém tiver alguma dúvida ou quando alguém falar alguma coisa no chat, aí alguém fala pra mim, tá certo? Porque assim fica muito melhor do que eu estar com duas telas abertas e falando aí com vocês. O ruim é porque às vezes pode passar algo despercebido em relação ao que vocês estão falando no chat, né? Mas aí qualquer coisa alguém diz, professor, fulano falou alguma mensagem aí no chat e tal, olha o chat, certo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje será sobre funções do segundo grau, certo? Como eu havia dito, existem vários tipos de funções e na aula passada nós tínhamos visto as funções do primeiro grau, não é isso? Então hoje é uma sequência. Hoje nós vamos estudar as funções do segundo grau. Aí nós vamos entender como uma função do segundo grau se comporta algebricamente e como ela se comporta geometricamente. Ou seja, como eu faço a construção do gráfico de uma função do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Ó, a função do segundo grau, ela é conhecida como uma, também é chamada de função quadrática, certo? E a sua lei de formação, oi? Não está apresentando? Rapaz, eu tinha colocado a tela para apresentar. Verdade, foi porque eu apertei o botãozinho de cancelar ali. Pronto, muito obrigado aí. Teve um dia que eu tava numa turma e fiquei um tempão começando a aula e a tela não tava apresentando, ninguém falou. Pronto. Tá apresentando aí já, né? Tá de boa? Pronto. Olha só, então a aula de hoje, funções do segundo grau. Uma função polinomial é conhecida como função do segundo grau, ou também como função quadrática, certo? Pode aparecer para vocês o nome função do segundo grau ou função quadrática. São sinônimos, ok? Assim como lá na função do primeiro grau, a gente também pode chamar ela de função afim, certo? Função do segundo grau ou função quadrática. Pronto. Alguém pediu para entrar aqui na aula. Tô vendo uns rostos novos aí que eu nunca vi. Então, para quem não me conhece, me chamo Michael, certo? Sou professor de matemática aí de vocês. Às vezes eu apanho um pouquinho com essa parte mais de escrita e tal, com os pincéis, mas dá certo, né? A gente vai conseguir. Então, ó, a sua lei de formação, ela vai ser uma função de segundo grau quando a sua lei de formação possuir um polinômio de grau 2, certo? Professor, o que danado é um polinômio? Polinômio, pessoal, é uma expressão em que você vai ter vários monômios juntos. E o que é um monômio? Um monômio é a junção de um número, certo, inteiro, com uma letra. Por exemplo, 2x, isso aqui é um monômio, certo? Então, um polinômio é a junção de vários monômios. Então, o polinômio que vai expressar
a minha função do segundo grau é esse aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. E como de costume, ó, a gente coloca o que? O f de x, certo? O f de x, ele é o que? Ele é o domínio da minha função, certo? Enquanto essa outra parte aqui, no segundo membro da igualdade, é o meu contradomínio. Aí perceba o seguinte, essa expressãozinha aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, ela é justamente a forma geral da equação do segundo grau, certo? Então, recapitulando, ó, nossa função do segundo grau ela tem essa lei de formação. Porque o maior grau aqui do nosso polinômio é o 2, certo? Segundo grau, o grau do polinômio é 2, certo? Aí esse A, B e C vão ser os meus coeficientes. Isso aqui, ó, é o mesmo que equação do segundo grau, certo, pessoal? A gente na função do segundo grau, a gente utiliza conceitos de equação do segundo grau. Ok? Aí olha só, aqui eu coloquei um exemplo. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Certo? Então aqui nós temos uma função. Lembrando que esse f de x ele pode ser escrito também como y. Quem estava na aula passada sobre função do primeiro grau viu que esse f de x ele pode ser escrito também como sendo y. Ok? O y ele é meu domínio. Então tá aqui, ó, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Aí a gente aqui podia já identificar quem era o A, o B e o C, né? O A é o 2, é o carinha que multiplica o x ao quadrado. O B aqui é o 3, ó. E o C é 1. Certo? Isso aí a gente já sabe também como fazer de aulas passadas. Certo? Pronto. Aí, ó, do mesmo jeito que lá na função do primeiro grau, eu tinha valores numéricos para a minha função, né? Quando eu atribuía um valor para x, eu encontrava um valor para y. Não é isso? Então, na função do segundo grau vai ser do mesmo jeito. Então, para encontrar o valor numérico de qualquer função, né, basta a gente realizar a substituição do valor de x para encontrar a imagem de f de x. Ou seja, quando eu substituo um valor no lugar do x, eu encontro um valor para y, certo? O y é justamente a minha imagem, certo? O valor que eu vou encontrar é a minha imagem. Então, a gente vai fazer alguns exemplos agora. Tá aqui a minha função, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. A gente vai calcular o f de 0, o f de 1, f de 2 e f de menos 3. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu só pegar aqui essa função e vou escrever ela aqui. Então ficou... Vou escrever ela aqui, ó. Deixa eu lembrar só quem é a função. X ao quadrado mais 2x menos 3. Então, f de x vai ser igual a x ao quadrado. O quadrado eu vou colocar depois, certo? Porque aqui não dá para colocar. Mais 2x menos 3. Pronto, é isso mesmo. Olha só, vou colocar o quadrado
ele como desenho, certo? Com o pincel aqui. Pronto. X ao quadrado mais 2x menos 3. Olha só. Como é que a gente faz, professor, para encontrar esse f de zero? Olhe bem. Sempre que você tiver uma questão na sua prova lá, certo, do Enem, ou então qualquer outro lugar, a gente aqui do ProCem, a gente prepara não somente para o Enem, mas para a vida, para concurso, para outras coisas, né? Quando você se deparar com isso aqui, ó, e que a questão pedir para você calcular o f de 0, o f de 1, você vai simplesmente entender que esse número que está entre parênteses, ele vai ser o seu x, certo? Então, você vai lá na sua função e no lugar do x, você vai colocar este número, certo? Então, por exemplo, se eu quero calcular o f de 0, olha só o que eu vou fazer. Quando o meu x for igual a 0, f de 0 vai ser igual a quanto? Então, no lugar do x, eu vou lá e coloco 0, certo? Então, aqui eu vou ter 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3, certo? Isso aqui, ó, vai dar igual a quanto? 0 ao quadrado é o mesmo que 0 vezes 0. Eita, ficou tudo vermelho, peraí. Deixa eu clicar aqui fora. Pronto. 0 ao quadrado, ó, vai dar 0, então eu vou cortar isso aqui. E 2 vezes 0 também dá 0. Então eu vou cortar isso aqui, certo? O que vai restar para mim aí é o quê? Menos 3. Então, menos 3 é o valor do meu f de 0, certo? Aí o que é que a gente pode dizer com isso? A gente pode dizer que quando o x é igual a 0, o meu y vai ser igual a 3, certo? Y por quê, Michael? Porque esse f de x, ele é o mesmo que y, certo? Então, quando eu vou atribuindo valores para x, eu encontro valores para y, certo? O valor do meu y que eu vou obter está em função do valor que eu vou atribuir para x, certo? É aquela ideia lá dos pontinhos que a gente viu na função do primeiro grau, que é do mesmo jeito, certo? Aí aqui na outro slide eu tenho uma tabelinha que eu já vou anotando, ó. Aqui eu vou colocar o x. E aqui eu vou colocar o y. Deixa eu acho que tá muito fininho, peraí. X e y. Do mesmo jeito lá da função do primeiro grau. Lembrando que y é igual a f de x. Então, ó, se eu disser que o x vale 0, que foi o que eu fiz lá no meu exemplo, eu encontro que o y é igual a quanto? Ó? X igual a 0, y igual a menos 3. Veja bem. E assim a gente pode encontrar outros pontos, pessoal. Como minha questão aqui que eu coloquei pede para a gente encontrar f de 1, f de 2, f de menos 3, eu vou fazer isso, certo? Agora eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque isso aqui, como não tem uma mesa digitalizadora, demora um pouquinho para ficar fazendo os cálculos, né? Então já vou adiantar um pouquinho mais.
A gente quer agora saber o valor de f de 1, certo? F de 1. Então, eu vou lá na minha função e no lugar do x eu vou colocar 1, certo? Então, eu digo que o f de 1 ele vai ser igual, ó, eu pego isso aqui, ó, vou circular aqui a minha função, só para a gente se basear só por ela. Então, o que é que eu faço? No lugar do x eu coloco 1. Então, eu vou ter 1 ao quadrado mais 2. Esse 2 está multiplicando o x, só que agora o x vale quanto? 1. Então, fica 2 vezes 1, menos 3. Isso aí vai dar quanto? 1 ao quadrado é o mesmo que 1 vezes 1. E 1 vezes 1 dá 1. Mais 2 vezes 1, que é 2. Menos 3. Então, no final das contas, isso aqui vai dar quanto? 1 mais 2 dá 3. 3 menos 3, 0. Então, olha só. Quando o meu x vale 1, o meu y, ou o meu f de x, ele vai ser igual a 0. Certo? Então, eu vou lá na minha tabelinha e digo que quando o x é igual a 1, o y é igual a 0. Certo? Agora, vamos encontrar mais um ponto, que é esse f de 2. F de 2. Quando x for 2, quanto é que vai ser o y? Tenta me dizer quanto é que dá isso aí de cabeça. Vou só montar aqui, ó, enquanto vocês pensam. F de 2. Bastaria eu colocar no lugar do x o 2, ó. Então ficaria 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, né? Menos 3. E aí, quanto é que dá isso aqui direto? 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, menos 3. 5? Isso mesmo. 5. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 também. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Show. Então, quando o x é igual a 2, você encontra que o y é igual a 5. Certo? Então, perceba que a gente vai formando aqui alguns pontos. Então, com esses pontos aí, a gente vai ver que dá para a gente construir o nosso gráfico. O último aqui, ó. Quando x for igual a menos 3, quanto é que vai valer esse y aí? Mesmo jeito, ó. F de menos 3 vai ser igual. No lugar do x eu coloco o menos 3, ó. Então eu vou ter menos 3 ao quadrado. Já pensa aí em quanto isso vai dar. Menos 3 ao quadrado mais... Aqui eu vou ter que dar uma diminuidazinha. Mais 2 vezes menos 3.
Só faço colocar no lugar do x, ó, o meu número que está aqui, ó, dentro desse parênteses. Menos 3 no final. Então, quanto é que dá isso aí? Eita, agora complicou mais, né? Tem um número aí. Tem um número aí com negativos e tal. Talvez esteja confundindo vocês. Mas então vamos por partes. Ó, menos 3 ao quadrado vai dar 9, porque uma potência de base negativa elevada a um expoente par, o resultado é sempre positivo. 3 ao quadrado é 9, né? Aí aqui, ó, mais 2 vezes menos 3. Mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 3 dá 6. E agora eu repito o menos 3 lá. Certo? Isso aí vai dar quanto? 9 menos 6 menos 3. Menos 6 menos 3 dá menos 9. Então eu vou ter o quê? 9 menos 9, que dá 0. Certo? Então, quando o meu x é igual a menos 3, eu encontro que o y é igual a 0. Certo? Vocês estão entendendo isso aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá vendo? O ruim de eu não colocar o chat é que as pessoas ficam falando e eu não vejo. Tá dando para entender, para acompanhar isso aí? Caso não, eu posso repetir, certo? Tranquilo, então vamos continuar. Então, olha só. Aqui nós vamos ter aquela mesma ideia lá da função do primeiro grau, certo? Isso aqui, pessoal, são coordenadas, ou seja, pontos. Cada quadradinho desse aqui, ó, a junção desses dois quadradinhos, um do x e outro do y, formam para mim um ponto lá no meu plano cartesiano, certo? Então agora eu posso esboçar um gráfico com esses pontos aí, ó, certo? Agora eu já trouxe aí uma imagem melhor para não ter que ficar fazendo aquelas linhazinhas, né? Aqui a gente já sabe, ó, quando a gente tiver a interseção de duas linhas, a junção, por exemplo, aqui, já é o ponto menos 2 e 2, certo? Aqui, ó, o ponto 2 e 4, porque já tem a linha, já dá para fazer bem direitinho. Deixa eu fazer em preto. Pronto. Então vamos lá, construir esse gráfico aí. Os meus pontos são os seguintes, ó. 0 para x e menos 3 para y. Então onde é que vai ficar esse ponto? Eu venho aqui, ó, no meu x, que é 0. E o meu y é igual a quanto? Menos 3, ó. Então eu tenho que descer aqui, ó. 1, 2, 3. O menos 3 vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? Esse ponto está muito pequenininho. Deixa eu dar uma aumentadinha nele. Aqui. Pronto, agora está melhor. Olha só, isso aqui é um ponto da minha função, certo? Do segundo grau. 0 é a minha coordenada para x e para y é menos 3, ó. Certo? Eu não vou andar aqui nem para a direita nem para a esquerda. Por quê, professor? Porque a coordenada para o meu x é igual a 0. Então, não preciso andar nem para a direita nem para a esquerda. Só vou levar em consideração aqui o valor do y. Outro ponto. 1 para x e 0 para y. A gente vai lá, ó. A gente sabe que esse eixo aqui é o eixo x, ó. Que o ponto 1 está aqui, ó. Né? E lá no meu exemplo, eu disse que minha altura era 0. Y igual a 0.
Então eu vou fazer o meu ponto justamente aqui, ó. Eu vou ter uma unidade para a direita, só que eu não vou ter altura, ó, certo? O y aqui é igual a zero, então eu coloco ele justamente nessa linha. Outro ponto. Agora isso aqui, ó. Ponto 2 e 5. Como é que eu faço? Vou lá no gráfico, encontro o ponto 2 para x e 5 para y. Então o 2 está aqui, ó, e o 5 está lá em cima, mais ou menos aqui, ó. Né? Se aqui é o 4 e aqui é o 6, o 5 vai estar aqui, né? Entre eles dois. E o ponto vai ficar justamente aqui, ó. 2 e 5. Certo? Esse aí já é outro ponto da minha função. Mais outro ponto. Menos 3 e 0. Menos 3 para x e 0 para y. Menos 3 para x. Aqui assim, ó. Né? E 0 para y. Então não vou ter altura. Ó. O meu ponto vai ficar aqui. Certo? Eu vou colocar... E fazer então agora, pessoal, o meu gráfico. Certo? Aí olha só. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Só para eu ter uma base, certo? Ignora esse pontinho aí que eu fiz. Eu vou explicar para vocês depois o que é ele. Ele seria outro ponto aí da minha função. Aí olha só. A gente vai ver agora que a minha função do segundo grau, ela tem essa configuração aqui, ó. Para fazer a função, basta eu fazer traçar, né, um segmento que passe pelos pontos que eu fiz. Estou fazendo bem devagarzinho aqui para não ficar borrado. Mais ou menos. Mais ou menos isso, certo? Então, olha só. O gráfico da função do segundo grau tem essa configuração aqui, ó. Então, nós dizemos que o gráfico da função do segundo grau, ele é uma parábola, certo? Então, veja bem, ó. Vamos entender o que é essa bendita parábola. Ó, só a função do segundo grau, ela vai ter esse comportamento, ó. Ela vai, nesse caso aqui, né, decrescer, certo? Até chegar num determinado pontinho em que ela vai fazer o que agora, ó? Começar a crescer, certo? Então esse pontinho aqui, onde nossa função deixa de decrescer e passa a crescer, certo? Ele é chamado de vértice, certo? Olha só, minha parábola tem essa configuração, certo? Toda função do segundo grau, ela vai ter como esboço, como gráfico, uma parábola, certo? Quem lembra disso aí? Quem já viu? Deixa eu voltar para cá agora. Pronto, olha só. Então percebam que essa parábola, porque apagou, né? Ela foi formada a partir dos pontos que eu tinha, né? Esses dois pontos aqui, aqui eu tinha outro. E tinha outro mais ou menos aqui, né? Vendo? Ela é diferente lá da equação da função do primeiro grau. Na função do primeiro grau eu tinha apenas uma reta, né? Como sendo o gráfico da minha função. Aqui as coisas já vão mudar. Olha só. O gráfico da minha função quadrática, aqui ficou
duas fontes, ó, a letra. Ele vai ser sempre representado por uma parábola. Isso aí eu já falei, né? Então, ó, vão ter duas possibilidades. E dependendo aí do valor do meu coeficiente A, o valor do meu coeficiente A, ele vai dizer pra gente como vai ser a configuração da minha parábola. Certo? Aí olha só, minha parábola, ela pode ter duas configurações. Ela pode ter a concavidade voltada para cima, certo? E o que é concavidade, professor? Concavidade, ó, é essa parte aberta da função, certo? Então, nesse exemplo aí que a gente fez, ó, minha função tem concavidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Concavidade voltada para cima, certo? Mas pode ser também que você encontre uma parábola desse jeito assim, ó, com a concavidade voltada para baixo, entendeu? Aí isso aí vai depender de quê, professor? Isso vai depender do valor desse camarada aqui, ó, do coeficiente A. E quem é o coeficiente A? Olha só. O coeficiente A é esse camarada aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O coeficiente A é o número que vai acompanhar o x ao quadrado. Certo? Então, dependendo aí do valor desse camarada aqui, você vai ter o seu gráfico com concavidade para cima, voltada para cima. Não dá para fazer que fica espelhado aqui, ó. Voltada para cima ou voltada para baixo. Certo? Então, se o A ele for maior do que zero, a concavidade da função é para cima. Então, se o A for um número positivo, a gente vai ter a concavidade, ó, voltada para cima, certo? Então, vou colocar aqui uma coisinha, ó, que eu acho interessante e facilita aí na hora de mostrar isso. Se o seu A ele for positivo, ou seja, maior do que zero, ficou torto, peraí. A maior do que zero. Tcharam. Ó, se o seu A for maior que zero, a sua função ela vai ser o quê? Feliz, ó. Fazer um sorrisinho, certo? Então, sempre que você tiver o seu A sendo um número maior que zero, positivo, né? O gráfico da sua função vai ser voltado para cima com cavidade, ó, certo? Já quando o seu A ele for negativo, for um número menor do que zero, aí a sua função vai ter um sorriso triste, ó, certo? Quando A for negativo, com cavidade para baixo. Deu para entender isso aí? O pessoal tá calado. O que vocês têm? Tem dia que fala que é uma beleza. Pronto, olha só. Nesse caso aqui, a gente construiu esse gráfico em azul, né? E a concavidade ficou voltada para cima, justamente porque, ó, porque nossa função aqui, o valor do A é positivo. A aí é igual a 1, ó, né? É um número que está multiplicando o x, né? 1. Então, por isso que ela teve essa configuração.
Então, ó, se A for maior que zero, concavidade voltada para cima. Se A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Pronto. Aí vamos a alguns exemplos, ó. Essa função aqui, ó. O valor do seu A aí é qual? Nessa primeira função. Agora eu vou fazer vocês participarem para ver se vocês acordam. Quem tiver na cama aí, levanta. E vamos agora interagir. Aqui, pessoal, qual é o valor do meu A? Tchan, tchan, tchan. X? Quase, quase, quase. Ó, quando você está se referindo a coeficientes, você só vai levar em consideração o número, certo? Você não leva em consideração a letra não, certo? Ó, o número que aparece aí implicitamente... Oi? Deu quase. 4 é o valor do B. Que o B é o número que multiplica o X. Ó. O número que multiplica o X ao quadrado é o valor do A. Quando eu tenho isso aqui, ó, entendeu? Quando eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado, o número que está aqui é o 1. Não aparece esse 1 aí, porque eu tenho 1x. 1x ao quadrado. Quando você tem x, isso se fosse 2, x ao quadrado, aí seria o 2, exatamente. Sempre na matemática, quando você tem uma letra, uma incógnita, que não aparece um número antes, esse número é 1. Porque você tem 1x ao quadrado aí. Então, nesse caso aqui, ó, isso exatamente. Ele está oculto, né? Vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, o meu A, ele é igual a menos 1. Por que menos 1? Porque ali eu tenho um sinal negativo, certo? Então, nesse caso aqui, o seu A é um número... Oi? Ele não é levado em consideração, não, quando a gente tá querendo saber o valor dos coeficientes, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o A é um número menor do que zero. Então, quando é menor que zero, você sabe que a sua função, ó, vai ter essa configuração aqui. Então, se a gente fosse esboçar o gráfico dessa função, ela teria a concavidade para baixo. Certo? Por quê? Porque o seu A é menor do que zero. Então, é justamente isso mesmo. Quando, quando A é maior que zero, a função é feliz. E quando A é menor que zero, a função é triste. Que tem um sorrisinho, ó, e aqui ela tá triste. Certo? Aí agora aqui no outro exemplo, se a gente quiser saber se minha função vai ser concavidade para cima ou para baixo, basta olhar o valor do A. Aí nesse caso aqui o A é igual a 1. Por quê? Porque eu tenho 1 aqui, ó, 1x. E nesse caso ele é positivo. Então A igual a 1, A é um número maior do que zero. Então se o seu A é maior que zero, a sua função vai ter um gráfico feliz. Certo? Então, numa questão, se você se deparar com uma função em que o seu coeficiente A é negativo, você já vai saber que você vai ter essa configuração aqui, ó.
essa configuração. Isso é importante. E se ela for positiva, ela vai ter essa configuração. Isso é importante para a gente saber depois identificar os pontos de máximo e mínimo da minha função, certo? Minha função ela pode atingir um valor máximo, vocês vão entender isso já já, que é justamente nesse ponto aqui, e ela pode atingir um valor mínimo. Só você olhar para o próprio desenho. Quando você está crescendo aqui a função, você cresce, 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 cresce. Quando chega aqui, ela vai ter o valor máximo que ela pode assumir. Por quê? Porque depois ela vai decrescendo. Certo? Já olhando para esse lado azul, a função aqui está crescendo, decrescendo, 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 até chegar nesse ponto. Esse ponto aí é o menor ponto que a sua função pode assumir. Então ele é chamado de ponto de mínimo. Então é importante saber se a sua função ela vai ter concavidade para cima, voltada para cima, ou concavidade voltada para baixo. Pronto. Então, para a gente representar uma função do segundo grau de uma forma mais simples, certo? Tem uma formazinha bem mais simplificada, certo? Do que a gente ficar fazendo isso aqui, encontrando um valor para x, atribuindo um valor para x e encontrando um valor para y, atribuindo outro valor para x e encontrando outro valor para y. Assim demora bastante, certo? Então tem outro jeitinho que eu vou explicar agora. Primeiro passo, a gente vai igualar a nossa função a zero, certo? E dessa forma a gente vai ter uma equação do segundo grau. Aí olha só, as raízes da minha equação serão os pontos onde a função vai tocar o eixo x. Então já vou adiantar aqui, Nós vamos pegar essa função aqui, e vamos igualar ela a zero. X ao quadrado menos 6x mais 8. Então eu vou lá e faço x ao quadrado menos 6x mais 8. E eu vou igualar a zero isso aqui, igual a zero. Isso aí é o quê? Quem é que sabe? Valendo um Pix de 50 centavos. Deixa eu olhar o chat aqui. Responda aí pra mim enquanto eu vou beber água aqui, que minha garganta tá seca, seca. E aí, pessoal, isso aqui é o quê? Que assunto da matemática isso aqui? Eita, tá difícil. Quase, Vanessa, quase. Vai ser uma função do segundo grau quando eu tiver o f de x, certo? Era o que eu tinha antes, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Isso aí é uma função do segundo grau. Mas aí, o que é que eu fiz? Eu igualei ela a zero. Então isso aqui passou a ser uma equação do segundo grau, certo? Então olha só, eu vou aí encontrar as minhas raízes da minha equação para poder fazer o gráfico, certo? Olha só, o gráfico da minha função, ele sempre vai passar, pessoal, pelas raízes da equação. E quem são as raízes da equação? É o x1
e o x2 que a gente encontra, não é isso? Sempre quando a gente vai resolver a equação de segundo grau, quando ela tem duas respostas, a gente não encontra x1 e x2, né? Usando a delta igual b ao quadrado menos 4ac. Então já vou adiantando, ó, que a sua função ela sempre vai passar por esses dois pontos, certo? Ó, nesse caso aqui, ó, esses dois pontos aqui, que eu vou marcar aqui em vermelho mais forte, ó. 3 e menos 3, não, 1 e menos 3 são as raízes da minha equação. Que equação, professor? Dessa aqui, ó. Se você for encontrar o valor desse x, você vai encontrar que x é igual a menos 3 e 1. Vamos encontrar o valor desse x aí, ó. Eita. Desse x aqui, ó. Como é que a gente faz? Por meio de a fórmula de Bhaskara. Então eu digo que o meu delta ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora eu vou e substituo. Qual o valor de b aqui nessa equação? Quase isso também, ó. Quando você for falar o valor do coeficiente, ó, você só vai se importar com o número, certo? Então você coloca só o menos 6. Porque ó, o x ele não é levado em consideração. O coeficiente é só o número que está multiplicando o x, que está do lado. O a é igual a 1, né? Que a gente já sabe. E o c é igual a quanto? O c. Porque o b está ao quadrado? Isso aí é a fórmula de Bhaskara. É a fórmula que a gente utiliza para resolver a equação do segundo grau. Que é justamente isso aqui. Certo? C é 8, exatamente. Que é o meu termo independente. Pronto. Então, eu vou ter b ao quadrado. B é menos 6. Ó. Então, eu tenho menos 6 ao quadrado. Eu vou logo colocar o valor aqui direto, porque tem pouco espaço. Quando eu fizer menos 6 ao quadrado, isso aí vai dar 36, certo? 6 vezes 6 dá 36. E como é um número negativo, é elevado a um expoente par, dá positivo. Isso aqui vai ficar menos 4 vezes 1, que vai dar 4. E 4 vezes 8 dá quanto? 32. Eita. Você faz o 3 bem bonitinho quando solta. Olha como ele fica. Entendo. Então o delta vai ser igual a 4. 36 menos 32 dá 4. X1. Eu tô vendo agora, ó. As mensagens 8 foi de que eu falei, meu Deus? Sim, o valor do C. Ah, eu vou deixar o... Eu vou deixar isso aqui minimizado, pessoal. Eu comecei a aula assim, eu vou terminar assim. Deixa assim mesmo. Mas eu queria ver vocês falando, né? Muita gente é tímido pra falar no microfone, às vezes não pode. Aí eu pego atrasado aí as mensagens. Desculpa, tá bom? Por isso. Pronto, agora eu vou encontrar o valor do x. Pela fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta
dividido por 2 vezes A. Pronto. Aí olha só. X vai ser igual então a menos B. Então ficaria menos 6, certo? Porque o B é menos 6. Então menos com menos vai dar mais. Então vou colocar só o 6 aqui. Mais ou menos raiz de delta. O delta eu sei que é igual a quanto? 4. E quanto é que é a raiz de 4? 2. Aí eu vou e agora repito. Sobre 2 vezes A. A é igual a 1. Então 2 vezes 1 vai dar 2. Então agora eu vou ter duas soluções. Aonde aqui? Nesse caso aqui? Isso mesmo, só que aqui nesse caso eu não vou fazer jogo de sinal não. Isso aí é uma equação do segundo grau. E esse mais ou menos, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer a operação uma vez utilizando o mais, a mesma operação, uma vez utilizando o mais, e a outra vez você vai utilizar o menos. Certo? Esse mais ou menos é por causa disso. Você vai lá e coloca que o seu x1 ele tem que ser igual. Pronto, exatamente. Ó. Sejam x1 e x2. X1 é uma solução, x2 é outra solução. Rapaz, esse x aqui tá quase sem perna, peraí. Deixa eu ajeitar esse x aqui. Eu quis deixar pequenininho, aí acabou nem parece que isso é um x. Pronto, x1. x1 vai ser igual a 6. Deixa eu vou ter que tirar isso aqui de baixo. Mais 2, eu estou utilizando o sinal de mais. Ó. Isso tudo dividido por 2. Como coloquei isso aqui, então eu vou colocar o símbolo de divisão aqui, ó. Certo? Aí agora eu vou ter embaixo o meu x2. X duas linhas. E ele vai ser igual a quem, ó? A 6. Só repito, ó. 6 menos, agora o sinal de menos, menos 2. Isso tudo dividido por 2. Certo? Então, olha só. Eu vou colocar aqui um parênteses, pessoal, porque senão eu vou estar dizendo que quem está dividindo 2 aí é só o 2, certo? De cima? Sim, exatamente. Isso porque 6 mais 2 dá 8, né? 8 dividido por 2, 4. E o de baixo? 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Você não disse que era igual a 4, depois mudou de ideia? Sim, entendi. Aqui vai dar quanto? 6 menos 2, 6 menos 2, 4. 4 dividido para 2, 2. Pronto. Ó. Então, esse 4 e esse 2 são as suas raízes, certo? Da sua equação. Quando a gente está se tratando de função, olha só. Quando a gente está se tratando de função, a gente encontrou o que? 4 e 2, não foi? Deixa eu ver aqui. 4 e 2, isso mesmo. Quando nós estamos nos tratando de função,
esse 4 e esse 2 vão ser os pontos por onde minha função vai passar no eixo X, certo? Ela passa no ponto 2 e 4. Você vai lá no eixo X e marca o ponto 2 e o ponto 4. Pronto. Ela pode passar assim, ó. Ou pode passar assim também, ó. Aí vai depender de quê? Do sinal do meu coeficiente A. Então vou olhar para o coeficiente A aqui, ó. O A é um número positivo. O A aqui é igual a 1. O A é igual a 1. Então a minha função ela vai ter concavidade voltada para cima, já que o A é maior que zero. Então ela vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? Mas ainda preciso de outra coisa antes de fazer isso. Do que, professor? Eu preciso calcular, ó, onde vai estar o meu vértice, certo? E tem uma formulazinha que a gente utiliza para encontrar o vértice da minha parábola. Devemos encontrar o vértice da parábola por meio das formas. X do vértice é calculado por menos b sobre 2a. E y do vértice ele é calculado com a fórmula menos delta sobre 4a. Certo? Aí quem é esse x do vértice, professor? O x do vértice ele vai ser o número. Vamos olhar para essa figura aqui em rosa. Esse gráfico em rosa. O x do vértice vai ser a coordenada que vai dizer para você onde vai estar o ponto aqui, ó, em azul. Ó. Esse ponto do vértice. Então, por exemplo, aqui, ó, o x do vértice é igual a 7. Por quê? Porque o vértice aqui, ele está justamente nessa coordenada aqui para o 7. Ó. Certo? Para x, x aqui é igual a 7. E quanto é que é aqui o y do vértice? Y do vértice, ó, é igual a 6. Certo? Então, perceba que isso aqui é um ponto, pessoal. Então, você tem como encontrar esse ponto aí, através dessa forma. Aí é importante encontrar esse ponto para você poder representar o seu gráfico, certo? Esse ponto pode aparecer aqui, aqui. Aí como é que eu vou fazer o gráfico se eu não sei onde é que está o meu vértice, certo? Tenho que saber onde ele está para poder fazer o gráfico passando por ele. Então agora a gente vai calcular este vértice. Dá uma diminuída aqui, ó. Então, ó, eu encontro a coordenada do meu x do vértice através da fórmula menos b sobre 2a. E esse b e esse a são os coeficientes lá da equação. Então, vou lá. Quem é b e quem é a? B é igual a menos 6 e A é igual a 1, certo? Então, venho aqui e substituo. Então, meu x do vértice vai ser igual a menos B, só que o B é menos 6. Então, menos com menos, ó, deixa eu colocar assim, fica mais fácil. Ficaria assim, ó. Menos 6 sobre 2A. Só que A é igual a 1, então ficaria só 2, né? Em cima, ó, menos com menos dá mais. Então aqui ia ser 6, né? Em cima, no numerador. 6 dividido para 2 dá 3. Então, seu x do vértice
certo? Eu vou colocar aqui logo assim, ó, que o seu vértice ele vai ter coordenada 3 para x. Agora eu preciso saber onde é que vai estar a minha coordenada do y, certo? Esse v aqui é o vértice, é o pontinho lá onde minha função está decaindo e ela passa a crescer naquele pontinho. Então agora eu vou encontrar o y do vértice. O y do vértice, a forma que a gente utiliza, ó, é essa aqui. Y do vértice ele é igual a menos delta sobre 4a. Certo? Essa é a forma utilizada para encontrar o y do vértice. Aí olha só. O delta a gente encontrou lá em cima. Ó. Não vou calcular novamente, certo? Por quê? Porque a gente já sabe que o delta é igual a 4. Então eu vou lá, ó, e no lugar do delta coloco esse 4. Então eu vou ter que o y do vértice vai ser igual a menos 4 sobre 4 vezes a. Só que a é igual a quanto? A 1. Então vai ficar 4 vezes 1, que vai dar 4. Aí quanto é que é menos 4 dividido para 4? Quanto é menos 4 dividido para 4, gente? Me deixa falar sozinho não, pelo amor de Deus. Menos 4 dividido para 4. Cri, 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 cri. Quase, Luke, quase. Mas valeu pela tentativa. Ó, 4 dividido para 4 dá 1. Menos dividido para mais. Você faz jogo de sinais, ó. Menos com mais dá menos. Então isso aí é igual a menos 1, certo? Então o seu vértice vai ter coordenadas 3 para x e menos 1 para y. Pronto. Agora eu vou lá no meu gráfico e encontro esse ponto, ó. 3 e menos 1. O ponto 3 e menos 1 vai estar aqui, ó. 3 e menos 1. 3 para x, ó, entre o 2 e o 4. E o menos 1 vai estar aqui, ó. Né? Que é 0, menos 2, o menos 1 vai estar aqui. Então, o ponto, o vértice vai aparecer justamente aqui assim, ó. Eita. Pronto. Aqui assim. Ainda ficou torto. Pronto, agora ficou melhor. Certo? Aí, olha só. Agora basta construir o seu gráfico. Passando por esses 3 pontos. Eu sei que o meu gráfico tem a concavoidade voltada para cima. Por quê? Quem poderia me dizer? Porque o meu gráfico ficou assim e não voltado para baixo, com cavidade. Isso. O A é maior que zero. O A é igual a 1. Então, por isso que o gráfico tem essa configuração, exatamente. Certo? Oi, pode falar. É, tem essas duas formas.
você pode fazer desse jeito, aqui lá no início da aula, atribuindo valores para x e encontrando valores para y. Você vai lá no gráfico e vai traçando esses pontos, né? Também dá certo. Ou como equação do segundo grau. Quando você fizer a equação do segundo grau e você encontrar duas raízes, suas raízes vão estar no eixo x e você sabe que a sua função já passa por esses pontos. Aí tem esses dois jeitos. Assim eu acho mais simples, porque, por exemplo, daquele jeito lá, você ia encontrar um ponto aqui, aí ia encontrar outro aqui, ó. E encontrar vários pontos, não tem como você ligar eles perfeitamente. Fica mais confuso. Quando você encontra os valores da raiz é mais fácil. Aí olha só, uma coisa interessante aqui, foi bom você ter perguntado isso, porque eu lembrei de explicar uma coisa. Ó, a gente viu lá na equação do segundo grau que quando o meu delta ele é um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo, eu vou ter quantas soluções na equação do segundo grau? Duas. Quando o delta é igual a zero, eu só vou ter uma solução. E quando delta é menor do que zero, quem lembra quantas soluções a gente tem nos reais? Alguém lembra? Quando eu encontro aqui na equação do segundo grau, ó, tô lá fazendo meus cálculos e tal, aí encontro que esse delta aí dá um número negativo, menor do que zero, menos 2. O que é que eu posso afirmar sobre a equação do segundo grau? Olha só. Não possui solução, pessoal. Certo? Se o seu delta der um número negativo, você não vai ter solução da sua equação do segundo grau. Por quê? Porque quando eu colocar esse delta dentro da raiz quadrada, e eu disser que esse delta é um número negativo, não tem como eu calcular raiz quadrada de número negativo, certo? Então, por isso que não existe solução. Aí, olha só. Se você encontrar na sua equação do segundo grau duas respostas, sua função vai ter essa característica aí, ó. Ela vai passar por dois pontinhos, certo? Se você encontrar na sua equação do segundo grau lá da sua função, né, que você só vai ter uma solução para x, o seu x, você só vai ter um x1, olha o que vai acontecer. Ela ia passar só por um ponto, certo? Ia ser assim, ó. Tá entendendo? Quando você tiver só uma solução, a sua função vai passar só por um ponto. E aí, professor, quando não tiver nenhuma solução? Quando não tiver nenhuma solução, a sua função, ó, ela vai passar assim, ó. Não vai estar tocando em nenhum ponto de x. Certo? Não vai estar tocando em nenhum ponto de x. Onde a função toca o eixo x é justamente no valor que a gente chama de zero da função. Certo? Quando o x é igual a menos 6, aqui, ó, que é onde está esse pontinho, o y vai ser igual a zero. Certo? É isso que a gente está encontrando. Quando o x aqui é igual a 2, ó, que foi uma raiz que a gente encontrou, se a gente disser que x é igual a 2, o y vai ser igual a zero. Se a gente disser que o x é igual a 4, o y também é igual a zero, certo? As raízes da função,
a gente também chama de zeros da função, certo? Então vamos finalizar a aula com algumas questões, como a gente sempre faz. Certo? Aqui é só falando sobre o ponto de máximo e mínimo, que eu já falei, né? Então veja só. Ele vai ser importante só para a gente fazer algumas questões. Uma função vai ter um ponto de máximo quando ela tiver a concavidade voltada para baixo. Certo? Concavidade é o que? A parte aberta da função, da parábola, certo? E quando é que a minha função vai ter a concavidade voltada para baixo, professor? Quando A for menor do que zero. Então, A sendo menor que zero, a sua função vai ter esta característica e você vai ter um ponto de máximo. Seu ponto de máximo é justamente aqui no vértice, certo? Aí na questão que a gente vai fazer, a questão vai perguntar assim: qual é o valor que maximiza a sua função? Ou qual é o valor máximo de alguma coisa que você pode obter a partir de tal função, certo? Então, para isso, você vai precisar lembrar de como é que você encontra esse pontinho aqui. Como é que você encontra o vértice de uma função do gráfico? Olha só, para encontrar o vértice, você vai precisar dessas duas fórmulas. X do vértice e Y do vértice. Com essas duas fórmulas aí, você consegue encontrar o seu ponto máximo da função. Certo? Que aqui, ó, é 3 e 6. Certo? 3 é o x do vértice e 6 é o y do vértice. Então, consequentemente, ó, agora quando a sua função ela tem essa característica, ou seja, quando a concavidade dela é voltada para cima, ela vai ter um ponto de mínimo, certo? Vamos tentar entender isso, porque é um ponto de mínimo. Já expliquei outra vez, mas vou explicar novamente. Ó. Sua função está decaindo, 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 e ela vai chegar num ponto, o menor ponto mínimo, ou seja, o ponto onde ela vai assumir o menor valor é no vértice, certo? Aí depois ela vai, ó, subir, subir, subir. Beleza? Então, sua função vai ter ponto de mínimo quando A for maior que zero. Justamente por quê? Porque quando A for maior que zero, você vai ter, ó, essa parábola aqui com concavidade voltada para cima. Pronto. Então agora vamos fazer umas questõezinhas. Ó, a gente vai ter aí uma questão, duas, três, certo? Vamos ver se dá tempo. Vou fazer pelo menos duas. Essa primeira aqui ela é bem legalzinha. Para a gente sair só dessa parte de geometria, né? E começar mesmo a aplicar a fazer aplicações, né? Porque não é só fazer continha, né? A gente precisa interpretar a questão e fazer a aplicação. Pronto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se alguém falou alguma coisa. Arthur e Luke falaram aí. Deixa eu lembrar do que foi isso. Não lembro do que esses números, em que parte esses números estavam sendo referidos. Mas obrigado aí por terem respondido, viu? Eu vou olhar na próxima. Então vamos resolver essa questão aqui, galera. Olha só. Uma bola, ao ser chutada,
num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, certo? Isso aí é uma função que do segundo grau, pessoal, ok? Em que t é maior ou igual a zero. T é o tempo medido em segundo e ht é a altura em metros da bola no instante t. Determine, após o chute, o instante em que a bola retornará ao solo. Letra A, né? E letra B, determine a altura atingida pela bola. Certo? No caso aqui ele está pedindo a altura máxima, né? Que a bola atingiu. E aí, como é que a gente faz essa bendita questão? Vou puxar aqui minha anotaçãozinha. E olha só. Quando pensa num campo de futebol, certo? Pensa que o goleiro tá aqui, ó. Deixa eu fazer aquele desenho que a gente fazia lá no ensino fundamental. Eu faço até hoje, quando pede para fazer um boneco, alguma coisa. Eu só sei fazer assim. Não me julguem por isso, não sei desenhar. Pronto, tá aqui o seu goleiro, ó. Ele só vai ter 2 olhos, não vai ter boca, vai ter mais nada. Pronto. O goleiro tá aqui. Aí ele vai bater o tiro de meta, né? Tá aqui a nossa bola. Olha só a configuração que minha bola vai fazer. Chutei a bola, né? Aí ela vai subindo, subindo. Depois ela vai fazendo o que, ó? Descendo até chegar no solo. Certo? Então essa é a configuração que minha bola vai fazendo. Até chegar no solo. Não é isso? Por quê? Porque ele está batendo tiro de meta. Você bate tiro de meta, a bola vai viajando, né? Até chegar no chão novamente. Tá bonito aí esse desenho? A pessoa entende a explicação. Pronto. Como assim, Luke, vai ser menor que zero? Não entendi. Ah, tá passando aí do zero, hein? No meu desenho? Pera aí, imagina que aqui... Sim, entendi o que vocês estão falando. Eu vou pintar aqui de verde o gramado, só pra ficar mais bonitinho. Eita. Então aqui tá o meu gramado. Nesse caso aí, nossa concavidade foi voltada para baixo, né? Então é o que vocês falaram aí, entendi agora. Nesse caso, meu A, ele é menor do que zero, né? Por quê? Porque concavidade é triste. Se a gente for olhar na nossa questão, ó, a gente pode observar isso, pessoal. Olha o A aqui, ó, negativo. A igual a menos 2. Então, a gente sabe que nossa função, o gráfico, tem essa configuração aí. Mas vamos entender o que ela está pedindo. Ó. Ela pede o quê? O instante em que a bola retornará ao solo. Certo? Vamos ver. Para a gente saber isso, a gente vai ter que pegar aqui, ó, a nossa função. Toda essa bonitinha aqui, ó. H de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. Vou escrever ela aqui, ó. H de t
tem que ser igual a menos 8, menos 8, menos 2t, perdão, menos 2t ao quadrado, né? Eu vou colocar o quadrado depois. Mais 8t. Mais 8t. Então, essa função aí, ó, ela representa essa minha minha trajetória da minha bola, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Vou aumentar aqui um pouquinho isso aqui para vocês verem melhor. Pronto, 22. E eu tenho que colocar ali o quadrado, né, pessoal? Não posso deixar de colocar esse quadrado aqui não, certo? Menos 2t ao quadrado mais 8t. Deixa eu conferir. Isso. Pronto. Aí, olha só. Esse t aqui, que está ao quadrado, ele é o meu tempo, né? Foi o que a questão fala. T é o tempo medido em segundos. Vou até sublinhar aqui, ó. T é o tempo medido em segundos. E HT é a minha altura. Então, olha só. A alternativa A pede o quê? Ó? O instante em que a bola retornará ao solo. Então, como eu quero aqui encontrar esse tempo, pessoal, em que a bola vai estar no solo, no chão, né? Eu preciso saber qual vai ser a altura da minha bola quando ela vai chegar ao chão. Quando a bola chegar ao chão, qual vai ser a minha altura? E aí? Eita. 0. Show, Bárbara, show. Isso mesmo. Quando minha bola chegar no chão, ó, imagina que isso aqui é um gráfico. Certo? Se a gente pensar que isso aqui é um gráfico, você vai ter o seu eixo Y aqui, que ele vai estar se referindo à sua altura, certo? E quando a bola chegar aqui, ó, no chão, ou seja, nesse pontinho aqui, ó, ela vai ter altura 0, certo? Então a questão pede o quê? O instante, ou seja, o tempo em que a bola vai chegar ao solo. Então, em outras palavras, você só precisa substituir no lugar desse H de T, ó. Lembrando que o H de T é o quê? H de T é minha altura. Se a questão está pedindo a altura quando a bola vai chegar no solo, então meu H, quando a bola chegar no solo, vai ser igual a 0. Pronto, matei minha questão. Então, no lugar do H de T, eu coloco 0. Quando minha altura for igual a 0, qual vai ser esse meu tempo aí, ó? Agora eu vou ter só uma letra, só uma incógnita. Eu posso encontrar ele facilmente. Menos 2t ao quadrado. Eu vou colocar aqui um t maiúsculo, porque esse meu t assim é horrível. Mais 8t. E agora, ó, vou passar aqui esse menos 2 para esse lado. Menos 2t quadrado, né? Então, quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vem positivo, já que ele está negativo. Menos 2t ao quadrado. 2t ao quadrado, perdão, agora é positivo.
mais 8t. O mais eu não vou colocar, deixa só assim mesmo. Aí olha só. Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Você quer encontrar esse t, né? Olha só o que você vai fazer. Para encontrar esse t aqui, você vai ter que isolar ele, né? Então olha só, você vai passar esse 2 para o outro lado dividindo. Então você vai ter t ao quadrado igual a 8t. 8 vezes t, vou deixar assim, ó, só para vocês verem uma coisinha. Dividido por 2. O 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Pronto. Isso aqui, ó, 8 dividido para 2 vai dar t ao quadrado. 8 dividido para 2 vai dar 4t. Aí olha só. Esse t ao quadrado, eu vou escrever ele como sendo t vezes t, certo? Isso aqui vocês conseguem identificar, ó. T ao quadrado eu posso escrever como sendo t vezes t. Igual a 4t. Eu fiz isso aí, ó, para poder fazer o quê? Isolar um t só, certo? Então, quando eu passar esse t para o outro lado dividindo, eu vou encontrar que t vai ser igual a 4t dividido por t. Certo? Esse t aqui que estava multiplicando, ó, ele foi para o outro lado dividindo. Ficou só um t de um lado. E agora eu fiz isso justamente para poder cortar esse t com esse. Eu posso cortar porque aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu encontro que o t é igual a 4. Igual a 4. Então olha só. Qual vai ser o instante em que a minha bola vai atingir o solo? Quando ela atingir o solo, ela vai ter altura zero, zero foi o que a gente fez. Então, quando eu substituo o zero aqui, eu vou só fazendo as continhas, ó. Tan, 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 e encontro isto, ó, que t é igual a 4. Então, o instante em que a bola vai tocar ao solo vai ser 4 segundos. Eita, assim vai ficar confuso. 4 segundos, coloquei só um S. Certo? E aí, isso é complicado? Vocês acham? Deu para entender ou não deu? Quer que eu repita alguma coisa aí nessa parte? Só vai dar para fazer essa questão aqui mesmo, mas não tem problema não. O que importa é que vocês entendam pelo menos essa, certo? Em outro momento eu faço as outras. Quando você tiver uma função, pessoal, você vai ter duas coisas que vão estar sendo relacionadas, certo? Ó, a minha altura aqui está em função do meu tempo. Como assim, professor? Dependendo aí do meu tempo, do meu instante, eu vou ter uma altura para essa bola, certo?
Por exemplo, aqui, ó, foi 1 segundo, eu vou ter uma altura. 2 segundos, eu vou ter outra altura, certo? Então, a minha altura está em função do meu tempo. Como eu queria saber qual era o meu tempo quando eu tinha 0 de altura, então basta ir lá na minha função e substituir lá na altura e colocar o 0. Dessa forma eu encontro o tempo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Acho que vocês estão assustados, né, com a questão. Se assuste não. Ó, vamos agora fazer a letra B para encerrar. Qual a altura atingida pela bola? No caso aqui a questão não especificou, mas ela está pedindo aí a altura máxima atingida pela bola. Então, ela quer saber o que, ó? Qual foi a altura máxima atingida pela bola? Então a gente pode entender que essa altura máxima está nesse ponto aí, certo? Então eu quero saber que altura é essa? Qual o valor dessa altura que vai estar mais ou menos aqui, ó? Essa altura vai ser a coordenada do meu y, né? A coordenada aqui, ó, do y, certo? Concordam comigo que essa coordenada aqui é justamente minha altura? Como é que eu faço para encontrar a partir desta função aqui, ó? Vou fazer até aqui na própria questão. A partir dessa função aqui, como é que eu faço para encontrar aquela altura máxima? E aí? Era só até a letra A. Tá bom, Luke, tá bom. Até a próxima. Você vai perder o finalzinho da questão. Poxa. Olha só. Como é que a gente faz, pessoal, para encontrar esse pontinho aqui, ó? Eita. Este pontinho aqui, ó. Hein? A gente viu aí que isso é o quê? Um ponto de máximo da minha função. Ou seja, é onde eu vou atingir a minha altura máxima. Eu expliquei para vocês que quando a gente quer encontrar o ponto máximo da minha função, eu tenho uma formulazinha. Qual é a fórmula? Aqui, ó, em azul, que eu circulei, ó. O x do vértice é calculado pela fórmula menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Nessa minha questão aqui, eu quero saber o y do vértice, certo? Quero saber qual é a coordenada aí do y do vértice. Por quê? Porque o y do vértice vai me dizer qual é a altura que eu vou encontrar aqui, ó. Ele é a coordenada que representa a minha altura. Então basta você fazer aquela fórmula lá, ó. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Dessa forma você encontra a altura máxima que sua função atingiu. Então a gente vai precisar aqui fazer só o seguinte, ó. Calcular o valor de delta, né? Então y do vértice vai ser igual a menos delta. O delta
é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4 vezes a. Pronto. Aí olha só. Vou lá na minha função e identifico quem é cada camarada desse aí, ó. Y do vértice vai ser igual a menos b ao quadrado. B aqui é 8, ó, certo? É o número que está multiplicando o t, ó. Então, 8 ao quadrado menos 4 vezes a é igual a menos 2, ó. A é o coeficiente que multiplica o número ao quadrado. Então, eu vou ter 4 vezes menos 2. Certo? E agora eu tenho que multiplicar pelo C. O C, nesse caso aí, ó, como não aparece ninguém, então meu C é igual a 0, certo? Isso aí vai ser muito bom pra gente. Porque, como eu vou multiplicar por 0 isso aí, ó, 0 vezes qualquer número dá 0. Então, esse 0 aparecer aí foi uma coisa muito boa. Porque quando eu fizer isso aqui vezes isso, tudo isso aqui vai dar 0, certo? Então, vai sumir. E eu vou ficar apenas com 8 ao quadrado sobre... Deixa eu escrever aqui, ó. Tudo isso ia estar sobre 4 vezes A, né? A gente sabe que é igual a menos 2, certo? Então, quando eu fizer 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Pronto. É monstrinha, né, essa questão? Para vocês, eu tinha passado para vocês só coisa simples e tal, né? Mas vamos lembrar que tem no Enem questões fáceis, questões difíceis também. Então, olha só. Agora eu vou ter só isso aqui, ó. Menos 8 ao quadrado dá 64. E agora eu vou dividir por menos 8. Pronto. Ora, se 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 é 64, quanto é que é 64 dividido para 8? Vai dar justamente 8. E o sinal aqui, ó, vai ser positivo, porque menos com menos dá mais. 64 dividido para 8, 8. Então, essa conta todinha foi só para encontrar que esse ponto aqui, ó, no y, ele tem altura igual a 8. Então, a altura máxima atingida pela bola foi de 8. 8 que, ó, metros. Então, vou colocar aqui só 8m. Então, isso aí foi um chute bem forte, né? Para atingir 8 metros. Então, essa foi a nossa questão.
Uma questão desse tipo é considerada difícil, certo? Não se assustem. Mas se você domina todos os conteúdos, você consegue resolver ela. Para resolver ela, basta lembrar da forma que vai se comportar a sua função do segundo grau gráfico e saber calcular o y do vértice. Deixa eu voltar aqui para agora, para aula, para gravação, né? Então, pessoal, já são 12 horas. Mas antes eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão, ou se quer que eu repita alguma parte dela. Vocês estão assustados aí com o tamanho da questão? Bárbara disse aí, será só letra Ave Maria. Meu Deus. Deixa eu tirar. Nada que possa piorar? Você achou mais difícil essa parte aqui de encontrar o tempo ou a parte de encontrar a altura? A altura, né? Pronto, realmente, porque tem que substituir na fórmula e encontrar delta e tal. Pronto, então, galerinha, já são 12, né? Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Você que está no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações.